O vasto arsenal de imagens depreciativas da África, que foram coletadas para defender o tráfico de escravos e mais tarde a colonização, deu ao mundo uma tradição literária que agora felizmente está extinta. Mas deu também uma maneira particular de olhar, ou melhor, de não olhar, a África e os africanos, que infelizmente perdura até os dias de hoje. A obsessão secular pelos estereótipos escabrosos e degradantes da África passou para o cinema, para o jornalismo, certos ramos da antropologia e até mesmo para o humanitarismo e o trabalho missionário. Palavras do escritor nigeriano Chinua Achebe. Estudos africanos é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Catiúcia Ribeiro, doutoranda em Filosofia Africana, e Azan Njeri, doutora em Literaturas Africanas. Sejam bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. Queria começar a partir do trecho do Chinua Achebe que eu li no início do programa, falando sobre a ideia de África, que geralmente as pessoas têm, a partir justamente dessas imagens estereotipadas, em contraponto à ideia de África que trataremos aqui ao longo do programa. Como é que a gente pode fazer um paralelo entre essas duas Áfricas? Acho que tem que pensar sempre que há um processo de colonização que vai deixar uma marca muito forte, né, nessa imagem do continente, e que junto com esse processo de colonização vem toda uma indústria cultural que vai legitimar essa imagem do continente africano, dos africanos e da sua diáspora, né, no planeta. Então, é sempre aquele lugar comum da muita violência, da dor, do sofrimento, da incapacidade de dar um passo à frente na humanidade, o apagamento histórico que a África tem como berço da humanidade. Então, essa imagem que a gente tem quando pensa em África, nos africanos e na sua diáspora, ela está sempre atrelada a uma ideia negativa por conta dessa opressão ocidental. E é importante a gente pensar que esse processo de negação desse corpo, desse ser africano, é produzido pelos sistemas de percepção racional, né? Uma vez que o Ocidente define sujeitos racionais e desloca o africano desse lugar de racionalidade. E aí o que sobra para esse sujeito? O lugar de animalidade, o lugar de animal. Né? O professor Renato Nogueira nos presenteia com um conceito chamado que é zoomorfização, o processo de animalização desses corpos. Então, quando nós pensamos África e pensamos esse apagamento, essa negligência, essa não potência nesse povo, é porque esse povo não precisa ter garantia de humanidade, uma vez que ele é visto como um não humano. E tudo isso a serviço de uma estratégia de colonização, de dominação, de exploração. Sim. Essas coisas não acontecem gratuitamente, né? Exatamente. Assim, como que se domina um corpo que não é humano? Muito facilmente, né? É a nossa relação, se nós pensarmos a nossa relação no cotidiano mesmo, como que há um distanciamento nosso com os animais. Esse processo foi construído na subjetividade com os povos africanos, né? Isso, inclusive, foi o que legitimou até mesmo um processo de colonização, um processo de escravidão. E a gente tem histórias reais, assim, tem o Ota Benga, que foi um pigmeu congolês, que em 1904 ele foi enjaulado, né, junto com o chimpanzé no zoológico do Brooklyn. E ficou lá durante 10 anos, até que ele vai e se mata. Né? Então, a gente tem na nossa história, no século XX, ou seja, ontem, uma pessoa negra retirada do continente e enjaulado junto a chimpanzés. Então, a gente tem exemplos históricos reais e factuais. Temos a Vênus negra, enfim. Nas feiras que a Europa fazia. Para mostrar, porque juntando essas duas imagens, né, traduzir o ser humano incapaz e fazer o seu corpo um corpo animal, aquelas feiras mostravam esse ser exótico, né? Esse ser diferente. Exatamente, esse lugar do ser exótico está dentro desse lugar de não ser. Exatamente. Né? E tudo em prol de uma busca, uma procura de império, né? O estabelecimento de um império. Porque a gente pode pensar, por exemplo, no Congo, né, e na Bélgica.
O Leopoldo II, ele é o maior genocida da história, né? Ele vai explorar a borracha, as riquezas do Congo, mas ele vai chegar a um ponto, no final do século XIX, instituir uma cota de exploração de borracha para todos os congoleses com mais de 10 anos de idade, e se você não atingisse essa cota, você deveria escolher aonde é que eles decepariam o seu braço, se ia ser manga longa ou meia manga. Então, a gente está falando de um rei, né? Construtor de um império, o Império Belga, que está em disputa com outros impérios, que é o francês, o inglês, o alemão, e que comete atrocidades em nome disso. Porque as pessoas do Congo, os congoleses, né, não eram nada e nem ninguém, além de pseudo-animais ocupando aquela terra que a Europa queria para si. Né? E aí é Fanon, né? E aí é Fanon. E é interessante trazer Frantz Fanon agora, né, já começando esses filósofos, esses estudiosos da África e da diáspora, que vão reverter esse Exatamente. olhar. Né? Exatamente. A filosofia clássica, dita ocidental, ela tem uma participação direta, né, na construção desse processo de animalização desse sujeito. Né? É muito importante dizer, por exemplo, a doutora Marimba Ani, ela vai dizer que quando Platão cria um sistema de sua imaginação, que ele tem todo o direito de fazer isso, a questão é que isso vira um status para o Ocidente, né? E aí cria-se a ideia de um homem universal, de um sujeito que pensa, logo existe. Então está desenhando, está construindo um modelo de um sujeito. E esse modelo de sujeito racional, ele se desloca do sujeito africano. Né? Uma vez, até mesmo que a forma de percepção do ser africano, ela não é atravessada pela razão. A razão é um elemento que constitui também esse sujeito, mas não só isso. Né? Então, o processo de animalização que existe nos corpos africanos, ele se dá quando se constrói o conceito da razão, a ideia da razão. Então, seres que pensam, eles estão dotados de razão e automaticamente controlam aqueles que não pensam. Né? Há um deslocamento. Quando se sai do mundo sensível e passa para o mundo inteligível, aqueles que têm a sensibilidade se tornam seres fracos, se tornam seres que não são capazes de produzir conhecimento racional. Então, essa metáfora, né, e é assim que ela vai dizer, essa metáfora, ela, chegando até Fanon, constrói essa ideia de um pensamento colonial que coloca seres africanos inferiorizados dentro da sua própria realidade subjetiva. E quando numa tentativa desses sujeitos, né, tentarem se colocar em pé de igualdade na questão do intelecto, esses sujeitos, eles precisam de alguma forma ceder o pensamento ocidental. Né? Ele não consegue, a partir da sua subjetividade de conhecimento africano, ele não consegue chegar em pé de igualdade com o pensamento ocidental, porque quem legitima as coisas é o Ocidente. Entende? Então, aí a gente está falando de processo de assimilação. Então, para esse sujeito negro, africano ou diaspórico, ele conseguir ter o seu lugar ao sol, ele, de alguma forma, ele vai ter que se assimilar, ele vai ter que... Né? Por quê? Porque a ideia criada por Platão é uma ideia universalizante. E uma ideia universalizante, ela coloca todo mundo de uma maneira muito igual, quando, na verdade, o sujeito africano, nós sabemos que não é. Que ele parte de outro ponto, de outra subjetividade. Então, o pensamento africano, ele vai, de alguma forma, em choque à ideia de universal. E ele, inclusive, ele não se quer universal. O pensamento africano, ele fala e reflete os africanos do continente da diáspora. Essa ideia de um pensamento universal, ela é uma ideia que fundamenta esse processo de concepção europeia como centro único, né? Inclusive legitimando toda essa violência que a gente falou aqui. Porque né? assim, existe um centro. Esse centro é o Ocidente. E esse centro ocidental que está para o mundo. Então, quando esse centro se torna único, se torna universal. E o Fanon também fala muito do processo de descolonização, né? Como é um processo violento. Quando nós pensamos essa ideia, por exemplo, da filosofia africana, que destitui o conceito universal, passa por esse processo de Fanon, de descolonização do pensamento. Por exemplo, Mongobi Ramose é um dos filósofos que nos dá a possibilidade de pensar um pensamento pluriversal. Né? E aí,
O que é esse pensamento pluriversal? É fazer um caminho contrário, não se direcionar mais, buscar um norte, né? Geralmente nós falamos isso, vamos buscar um norte dos nossos conhecimentos. Por que não buscar um sul? Né? E quando nós buscamos um sul, automaticamente nós estamos se deslocando desse processo de um pensamento universal e partindo de uma experiência pluriversal, entendendo que não existe filosofia A, mas existem filosofias. Né? Existem pensamentos. Por isso os plurais são tão importantes. Exatamente. Né? E o Teófilo Bengar, que é um filósofo, ele diz que a filosofia nasceu com pessoas, né? Então todo ser que pensa, ele produz conhecimento filosófico. Então isso mostra justamente essa realidade de pluriversalidade do sujeito. Próprio sujeito. Nós aqui somos 3 pessoas, né? E a nossa forma de ser e estar no mundo, ela é diferente, embora possa ter similaridades. É isso que você falou, é importante, dois pontos são importantes. O primeiro é trazer o Mollef Ketiassante para pensar o conceito afrocêntrico. E pensar deslocamento, né? De paradigma. O né? deslocamento, que também é um processo muito violento. Começar a se entender enquanto sujeito negro e saber que você tem uma linhagem, né, uma conexão com a África, porque você faz parte de sua diáspora, é um processo violento. Tem que fazer certos rompimentos, né, e nem sempre a gente está disposto ou preparado para isso, né. Então eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que quando traz o Ramose e ele diz que todos nós somos seres pensantes, a gente acaba reivindicando o pensamento filosófico presente, por exemplo, na capoeira, no samba, né? E manifestações que são negras em essência e que manifestam pensamentos africanos em essência e que a gente precisa de alguma forma recuperar isso, porque filosofia ela não está, né, dentro de bancos universitários atrás de e está falando até para os meus iguais. Se nós formos parar para pensar até mesmo a realidade de um paradigma filosófico ocidental, até o próprio Sócrates, se visse como se desenvolve o processo de filosofia na atualidade, ficaria descontente. Porque né? ele estava andando e perguntando. É justamente. Né? E o que é isso se não é uma realidade de filosofia pluriversal? Exatamente. Né? Esse deslocamento, essa ideia de andar e trocar, essa troca aqui nos dá uma realidade de um pensamento pluriversal. Então, se eu chego aqui e digo que eu sempre costumo dizer nas aulas uma questão muito interessante, né? A filosofia, ela te dá a possibilidade de pensar o ser ou ela te diz o que é o ser a ser pensado. Então, dentro de uma realidade universal de pensamento, ela te diz qual é o ser a ser pensado. E eu acho que uma grande transformação também, à luz do que se falou no início, é que se para de falar pela África. Né? A Europa, o Ocidente, para de falar pela África e a própria África passa a falar por si, inclusive sempre tendo como objetivo uma luta antigenocida que aconteceu e que segue acontecendo. Mais sobre isso no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre estudos africanos. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Catiúcia Ribeiro e Asa Angeri. Asa, mostrei aqui Procure por Mim na Tempestade, de Pé, Raça Poderosa, de Marcus Garvey. Isso, Marcus Mosiah Garvey, né, panafricanista, e é dele a célebre frase, África para os africanos. Né? E aí realmente faz um gancho com a última fala do bloco anterior, porque o Garvey ele vai clamar, né, nos seus discursos a nossa necessidade de nos autodeterminar e autonomear. Né? E aí quando a gente pensa que agora os africanos, e aí no caso são do continente e a sua diáspora, que é entendida enquanto afro-brasileiro, afro-americana, né? Com os nomes mais específicos, mas a sua diáspora, quando a gente começa a falar e entender que somos nós
que vamos dizer quem nós somos. E às vezes é muito doloroso. Das nossas realidades, das nossas percepções e principalmente do nosso paradigma. Exatamente. Né? No bloco anterior, a Asa trouxe o Molef Ketchachante, que nos propõe, inclusive, uma mudança de paradigma, né? Porque nós operamos dentro de uma lógica de um paradigma puramente ocidental. Né? E esse paradigma ocidental é justamente o que fundamenta essa realidade universal. Então, esse deslocamento, esse lugar de pensar um outro paradigma, né, que não seja centrado, né, com referências ocidentais, é que nos dá a possibilidade de dizer nós. E a gente está falando, vocês estão trazendo nomes contemporâneos, mas também nomes mais antigos, porque essa questão vem de um tempo, né? A gente pode falar de Leopoldo Senghor, Senghor. E Aimé Césaire, que Sim. também trazem o conceito de negritude. Isso, fundadores da negritude. Eles já vão... lá também essa necessidade de falar por África já vinha sendo colocada. E né? são contemporâneos de Fanon, né? Então, Césaire e Fanon, eles têm uma relação muito íntima, inclusive, né? É porque o processo de descolonização, ele já vem, a discussão do processo de descolonização, ela já vem desde o século XIX. O Marcus Garvey, ele vai ser, assim, bem incisivo para pensar a descolonização do continente africano, quando ele vai criar a UNIA e mostrar para os negros africanos, né, e diaspóricos do planeta inteiro que nós temos possibilidade de nos organizarmos. Né, e a partir de Garvey, do pensamento garveísta, né, um pouco mais à frente, surge e legitima-se o panafricanismo, e a gente sabe que Nkrumah, né, Thomas Sankara, Samora Machel, Amilcar Cabral, enfim, uma série de líderes revolucionários africanos que vão conseguir a independência, né, das suas metrópoles, eles são panafricanistas, né? Mesmo que eles tenham alguma base socialista, né, porque a gente está pensando no mundo que está né? Você tinha que escolher qual lado, né, que você estava. Então, apesar dessa presença forte, principalmente do socialismo, eles têm uma base panafricana, que significa o quê? Que todo africano do continente e toda a sua diáspora, né? Porque a diáspora africana ela é constituída a partir de um processo genocida, um processo de sequestro. Sequestraram os nossos ancestrais, colocaram no navio e nos trouxe para cá. Então, esse fenômeno é único da raça negra. É o que a gente chama de Maafa, né? O que é o grande holocausto negro. Que a própria Marimba, a doutora Bani, que vai nos conceituar, né? Dizer que, na verdade, é essa experiência de negligência de si mesmo. Exatamente. Né? E o corte dos laços com o continente, né? Que é, inclusive, uma arma que até mesmo a branquitude, né? O poder acaba utilizando contra a gente negro quando a gente quer, de alguma forma, nos reconectar. Sim. Que aí sempre entra aquela história de que na África você não seria considerada africana. Só que enquanto uma mulher diaspórica, afro-brasileira, eu me autodetermino e me autonomeio. Então, se eu digo que eu sou africana eu sou. Entende? Sim, inclusive num determinado momento eu li uns textos que diz que quem define não é o definidor. Exatamente. Né? Quem define é o definido. Exatamente. E isso muda tudo, né? Porque você é também esse processo do ter a própria voz. Sim, né? exatamente. Não deixar ninguém falar por mim, né? Exatamente. E assim, esse é o grande movimento que os pensadores da atualidade, os pensadores pretos que estão nas universidades, e é muito importante dizer que os que não estão na universidade também, né? Porque senão nós direcionamos esse diálogo pura e simplesmente por um diálogo extremamente acadêmico, né? E se a gente pegar experiências e realidades, por exemplo, o próprio candomblé, né? O meu babalorixá tem todo um diálogo de pertencimento e de reorganização de um espaço africano, de uma realidade africana que também está dentro desse processo. E a sabedoria, especialmente das mulheres negras, construiu esse país. Exatamente. Né? Que é uma coisa que raramente é dado esse valor, esse crédito. Exatamente. Né? E é importante a gente dizer também que esse espaço que essas mulheres negras constroem esse país é um espaço que é dado a elas por conta de um processo estratégico e que os homens pretos não puderam construir esse país porque eles já estavam dentro dessa linha de genocídio, dessa linha de morte, que foi o que você falou, né, no bloco anterior. Assim. Então, as mulheres negras, que são aquelas, né, que são potência do seu povo, que sempre fizeram a movimentação de garantia do seu povo,
que sustentaram e sustentam, mas não é... E aí, pensando dentro de uma realidade panafricanista, pensando dentro de uma realidade do próprio Garvey, né? As mulheres, como elas gestam potência, automaticamente elas gestam o povo. Então, os homens também estão nesse processo junto com elas. Tem um outro pensador importante, que é o Sheikh Anta Diop. O próprio. Nunca sei se eu pronuncio Tá certo as palavras, qualquer coisa vocês me corrijam, por favor. Diop. Que fala também que, de uma certa forma, ainda há europeus que querem falar pelos africanos, né? Ele fala contra o africanismo racista. Isso nós, assim, é uma realidade que nos atravessa a todo momento, né? O processo de silenciamento das nossas falas, o processo de silenciamento dos nossos corpos. O epistemicídio, o epistemicídio, né, que a Sueli Carneiro justamente, a Sueli Carneiro traz isso. O que é o epistemicídio? O epistemicídio, ele é a morte, o apagamento, não só das epistemes, mas também do sujeito. E aí, quando se mata esse sujeito, se mata essas epistemes, alguém precisa definir o lugar, né, desse diálogo, e aí é quando aparece a figura dos ocidentais, que o Diop muito critica. Isso é uma realidade que nos atravessa na atualidade, né? E ele critica desmontando frase a frase, né? Sim. Mostrando... O Diop era fantástico. E para entender que quando nós estamos debruçados dentro, por exemplo, eu estou debruçada a estudar filosofia africana, e o Diop fala isso. Você não tem que estudar isso só por uma questão investigativa para fazer bem para si, mas você está estudando isso porque isso é um processo de movimentação, de mudança, de uma realidade, de um todo, de um povo, de um paradigma. Isso é muito importante. Então, por isso que se advoga que isso seja feito pelas pessoas pretas. Eu acho importante a gente entender o que a gente chama de povo, né? Porque a gente está falando de uma questão que é racial e raça no sentido sociopolítico, né? Porque biologicamente, né, obviamente, somos todos da mesma raça humana. Mas, e inclusive esse é algo que vive, né, utilizando para então, nos somos silenciar, todos humanos, né? Mas isso é biologicamente, né? Isso, biologicamente, mas socialmente nós estamos discutindo de raça, ele foi criado justamente socialmente para sociopolítico, criar toda essa violência que a gente falou aqui. Então, quando a gente fala de povo, a gente está falando dos africanos, tá? Pessoas negras que se reconhecem enquanto negras, né, que entendem esse processo, nascidas no continente africano ou na sua diáspora, né, sem, de forma alguma, negar o atravessamento geográfico que a gente está inserido. Então, quando eu falo que eu sou uma mulher africana, é óbvio que eu sou uma mulher africana falando de um espaço chamado Brasil. E, em momento algum, eu vou negar a minha brasilidade, né? Porque o meu conhecimento de mundo, ele é constituído por isso aqui. E ter essa lucidez é o entendimento que a gente vai necessário para a gente conseguir ter efetivamente uma ideia de panafricanismo. Porque a gente não quer ser africano do continente. Eu quero ser africana enquanto uma mulher nascida e criada na diáspora brasileira. O que acontece com outros povos, né? O que acontece com os judeus, o que acontece com a comunidade do Japão que aqui está. Os italianos, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, que é extremamente uma colônia italiana. Você vai lá, você vê símbolos, você vê códigos que estão presentes dentro daquela realidade, né? Se você for numa festa no interior, você vai ver, por exemplo, pessoas experienciando e vivenciando as suas realidades. Sim. Né? E durante muito tempo, inclusive, tinham lugares que mantinham a língua italiana como a língua do lugar, né? O alemão também, né? Exatamente. Nos tempos de guerra que isso foi começando a mudar, quando se reivindica essa realidade, quando se reivindica isso, em 2010 eu tive a oportunidade de estar com um dos professores panafricanistas, que é o Ignobius, e ele passou 10 dias conosco e ele fecha o curso dele dizendo assim, vamos pensar em um gato, uma gata que está em processo de gestação, ela está deitada no seu berço e aí ela sente as contrações e ela quer ir para um outro local para ter mais conforto, enfim, para ter os seus filhotes. E ela entra num forno e ali ela dá à luz. O que vai nascer? Um bolo? Um assado? Não, vai nascer gatos. Então, significa que o processo de deslocamento não desfaz esse percurso. Então, quando nós estamos falando de uma realidade do epistemicídio, por exemplo, há uma necessidade de um apagamento ontológico do que nós somos. Exatamente. E eu acho interessante que ao longo do programa a gente foi falando uma série de nomes, que inclusive as pessoas que têm curiosidade podem se aprofundar. Nem todos, infelizmente, estão traduzidos em português, né? Mas muitos estão, né? Tem Achille Mbembe, Achille Mbembe. Achille Mbembe.
Mbembe, que agora está com livros sendo publicados aqui que faz também a crítica da razão negra. Né? São, o próprio Renato Nogueira, que é brasileiro, sim, exatamente. Né? Que é importante que a gente... Que é um filósofo que está nesse processo também de construção da filosofia africana, debruçado, o professor Uan Nascimento. E, inclusive, o Renato Nogueira traz para a gente algo que é muito importante, que é a ideia de afroperspectiva, né? Que é uma ideia que parte do paradigma afrocêntrico, né? Então, o sujeito africano, negro, diaspórico na diáspora, para pensar os fenômenos que atravessam, mas que entende que nós, no caso, estamos falando de uma diáspora brasileira. Então, o que a gente consegue é uma afroperspectiva. Uma perspectiva né? afrocêntrica dentro da nossa realidade, dentro da nossa experiência, que é isso que a gente está pensando. Quando nós pensamos filosofia africana, por exemplo, quando nós pensamos um filósofo, um pensador quemético, como que nós vamos fazer com que essa experiência seja apresentada numa realidade diaspórica, né? Uma vez que é o que nós somos, né? Sujeitos diaspóricos. E tendo sempre em mente que o foco é uma luta antigenocida. Isso é muito importante. Não podemos de forma alguma perder esse foco. Quando nós pensamos no genocídio, e aí eu queria muito bem que quando a gente volta na ideia de uma não humanização, de um corpo que não é humanizado e um corpo que passa por um processo, né, de animalização, ele se torna um corpo objetificado. Essa é a metáfora. Então, esse corpo objetificado entra numa realidade de mundo como um corpo facilmente matável. Então, esse corpo que não tem o seu direito de humanidade garantida é um povo que está atravessado pela lógica do genocídio. É por isso que não há sensibilidade quando esse corpo cai, porque ele não está no mesmo lugar de humanidade de outros corpos. Bom, eu quero agradecer muito, vou pedir que vocês fiquem, porque faremos um outro programa falando também da importância da mulher nessa história toda, né, do conceito muito importante chamado mulherismo africana. Mas quero agradecer muitíssimo, parabéns pelas trajetórias. E obrigado pela presença nesse programa. Nós que agradecemos. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canal.fiocruz.br. Ou então, acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.